Eu dou bom dia aqui ao desembargador Raimundo Bogê, ao desembargador José Jorge, ao procurador Carlos Avelar, a secretária Patrícia, aos advogados aqui presentes por vídeo e os presentes aqui na sala das audiências, das sessões. Está aqui presente a doutora Alda Baima e o doutor Tudo bem. Então, hoje, neste 30 de março de 2023, eu estou dando por aberta a 7ª sessão ordinária deste ano de 2023. A presença do desembargador Bogé, que está aqui hoje substituindo o desembargador Douglas, tirou uma licença. E o desembargador Zé Jorge, além do procurador, doutor Carlos Avelar. Eu queria saber do desembargador Zé Jorge sobre a ata da sessão anterior. Pela aprovação, senhor presidente. Ata aprovada. Algum processo extra-pauta, senhores? Também não. Então, nós vamos, como sempre, dar preferência àqueles processos que os advogados pediram, que pretendem fazer sustentação oral. E o primeiro deles é o 8º da pauta oficial,
O segundo processo de pedido de preferência é o 9º da pauta oficial, que é o processo de número apelação 082-17-39-47-2017. O apelante aqui é o Birani Pereira Borges. O advogado do Birani é Magno de Moraes. E o apelado é Ambev, que aqui será. Pediu a sustentação do doutor Gustavo Viana Rodrigues. Certo? Desembargador José Jorge é o relator e o parecer ministerial é apenas pelo conhecimento. Mantido, parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. Haverá sustentação apenas pelo apelado, né? Ambev, é isso? Ambev. Senhor presidente, eu acho que eu vou poupar o advogado de fazer a sustentação oral. Eu vou adiantar que meu voto está no sentido do desprovimento do recurso. Inclusive, o parecer foi só pelo conhecimento, não é isso? Então, eu vou fazer a leitura aqui da emenda. Se Vossa Excelência fizer mais esclarecimentos, poderão ser feitos. Aqui é uma ação indenizatória, responsabilidade civil, houve uma denúncia de furto e o senhor Birani pede danos morais. Eu estou entendendo que aqui não estão configurados com o exercício regular de um direito legal, de acordo com a jurisprudência do STJ. Pretende o apelante a reforma da sentença por entender que foi acusado justamente pelo crime de furto de cervejas na empresa apelada, tendo sido absolvido por falta de provas, razão pela qual pretende indenização por danos morais. O artigo 86 do Código Civil estatui que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano. Em relação à sociedade civil tratada na presente lide, não está configurada a ensejar o dever de indenizar, pois, conforme a orientação do STJ, a absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à indenização, uma vez que a abertura de processo para investigação de crime configura o exercício regular de um dever legal e regular de um direito. Então, nessa linha aí de Constituição Jurisprudencial do STJ, que eu estou desprovendo o apelo do senhor Birani Pereira Borges, mantendo, portanto, a sentença de base. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito bem. Pô, não, o doutor Gustavo, então, se abstém de manifestação, não é isso, doutor? O senhor quer só se identificar para ficar registrado aqui em nossos anais? Bom dia, excelências. Eu não vou fazer, então, uma sustentação oral propriamente dita, né? Agradeço desde já o voto do excelentíssimo desembargador, relator Zé Jorge. Também eu gostaria de saudar os demais colegas, os mais integrantes da Câmara. Só gostaria de frisar, mesmo isso vai levar um minutinho, fatos, né, que são a questão de que tanto a prisão, né, claro, a prisão é a questão da polícia, quanto a acusação não foram oriundas da apelada, da Ambev, né? Foi o próprio cúmplice, né, o próprio criminoso, confesso, que apontou o apelante como causador também do dano. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vou botar aí no chat, excelência, para facilitar meus dados, para constar como participante da sessão. Ok? Obrigado, bom dia. Gustavo Rodrigues, OAB. 18235. Muito bem, está feito o registro. Então, o desembargador Borges, apresentar o seu voto. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. O próximo processo da nossa pauta é o sexto. O sexto aqui é apelação de número 4947-37, 2006.
Apelante, Banco do Nordeste do Brasil. Aqui será representado pelo advogada Maria Gabriela Portela. E o apelado é Gemar Empreendimentos Rurais S.A. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é só pelo conhecimento. Então, com a palavra, o desembargador José Jorge, já que o parecer está mantido pelo doutor Carlos Avelar. Mais uma vez, senhor presidente, a sustentação será feita somente por parte do apelante, é Banco isso? do Nordeste. Banco do Nordeste, a doutora Maria Gabriela, né? Sim. Que se encontra virtualmente. Aqui também eu não sei se haverá necessidade de fazer sustentação, porque eu vou adiantar. O meu voto é pelo provimento do recurso do Banco do Nordeste do Brasil. Eu estou dizendo no meu voto o seguinte: ação ordinária de cobrança, extinção do processo com resolução do mérito, prescrição quinquenal, prazo para o ajuizamento, vigência do atual diploma civil, sentença reformada. A ação monitória ajuizada para a cobrança de debêntures, cujo prazo opcional foi reduzido de 20 para 5 anos, havendo redução do prazo, o termo inicial da prescrição, computada com base no Código Civil de 2002, é fixada a partir da data da sua entrada em vigor, ou seja, o dia 11 de janeiro de 2003. Necessidade do retorno dos autos ao juiz ACOR para julgamento das demais questões devolvidas por meio do recurso de apelação. Então, eu estou dizendo no voto aqui que houve um erro, prejudicando pelo juiz de base ao extinguir esse processo alegando estar prescrito. Diante do exposto, tem-se que, uma vez que já ocorreu a pressão executiva do contrato que deu ensejo ao crédito, resta evidente a possibilidade de utilização da ação de cobrança, tanto quanto da ação monitória, não havendo que se falar em perda de direito, uma vez que, conforme apontado pelo apelante, a pretensão que seria o direito de exigir do Estado que restaure as condições jurídicas não se confunde com a ação, que por sua vez seria a prestação do direito do pretendente pelo Estado. Por tais razões, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, para afastar a prescrição e dar o normal andamento do feito de cobrança judicial. Muito bem. A doutora Gabriela está satisfeita? Eu queria que se identificasse, por favor, já que está presente. Bom dia, excelências. Bom dia, colegas advogados. Bom dia, colegas da Secretaria da Câmara Civil. De fato, foi isso que aconteceu. Teve um equívoco na sentença com relação ao direito intertemporal e não é mais necessário, já que o desembargador relator já Seu explicou. nome e OAB, por favor. Maria Gabriela Silva Portela, OAB-MA 5741. Bem, muito obrigado. Então, como vota o desembargador Raimundo Bagé? Com o relator. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade, foi dado provimento ao processo nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutora Gabriela. Obrigada, excelências. Bom dia para todos. O próximo pedido de preferência é o 7º processo da pauta. É a apelação de número 080-51-51-62, 2017. Aqui o primeiro apelante é Daniela Maria Lima Leite. O segundo apelante é Cátia Maria da Silva Braga. E os apelados são Cátia, Daniela e o Pronats Médica Cirúrgica Limitada. Está inscrito aqui para fazer manifestação
durante a sessão, apenas o advogado do terceiro apelado, que é o doutor José Davi Júnior. Certo? Aqui o desembargador José Jorge é o relator e o parecer ministerial é pelo desprovimento desse recurso. Está mantido, Excelência, o parecer. Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge, Figueiredo dos Anjos. Obrigado, senhor presidente. Aqui também eu acho que não haverá necessidade, a meu ver, da manifestação do advogado do terceiro apelado, né? Da Pronatix Médica Cirúrgica Limitada. E vou explicar no meu voto por quê. Então, mas é bom que o advogado esteja presente, porque conforme os votos da excelência, ele pode até se manifestar. Eu estou dizendo aqui, é uma ação indenizatória, consumidor, erro médico, falha profissional, ausência de vínculo empregatício, responsabilidade solidária não configurada, restituição em dobro, não pagamento integral, danos morais, valor mantido. A responsabilidade profissional liberal é apurada mediante a verificação da culpa, a teor do artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Está configurada a solidariedade profissional da saúde, tratada no presente lide, a ensejar o dever de indenizar da segunda recorrente, consistente na negligência médica. Não merece prosperar a alegação da restituição em dobro, pois verifico que não houve o pagamento integral do procedimento realizado, tendo em vista que o cheque dado como um pagamento foi devolvido por falta de fundos. Considerando a gravidade dos fatos, as condições pessoais da vítima e a vedação de enriquecimento sem causa, o valor de R$ 4.000 relativo à condenação em danos morais, esse concentrando com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que afasta o pedido de majoração da primeira apelante ou revogação da segunda apelante. Não está caracterizada a solidariedade solidária entre a segunda apelante e a clínica, ora a terceira apelada, na medida em que não há o vínculo empregatício ou subordinação, tendo sido utilizada apenas as instalações, não podendo ser responsabilizada a falha técnica restrita ao profissional de saúde, ao profissional médico. Jurisprudência do STJ. Apelos desprovidos. Muito bem. O advogado José Davi Júnior, eu gostaria que se manifestasse para se identificar. Sim, Excelência. Em face do voto do doutor relator, desembargador Zé Jorge, eu renuncio ao direito da minha fala, neste momento, e quero apenas consignar os meus dados e saudar a todos os membros desta corte, demais colegas e serventuários da Justiça. Meu nome é José Davi Silva Júnior, OAB Maranhão, 6.077. Muito bem. Então, anunciando... Desembargador Raimundo Bogé, por favor, para apresentar o seu voto. Acompanho o relator. Também está ocupando o relator, então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso, de acordo com o parecer ministerial. Bom dia a todos, senhores. Obrigado, doutor Davi. O próximo processo é o número 11 da nossa pauta, número 11, que é apelação de número 080-5234-91-2017. Apelante Sandra Queiroz. Vai apresentar a manifestação o advogado do apelante, que no caso é a doutora Maria Rita Villanova Souza. Apelada Jéssica Laiane Ferreira Silva. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer ministerial é apenas pelo conhecimento. Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Senhor presidente e demais membros, trata-se de apelação civil interposta por Sandra Queiroz em face da sentença para oferir prejuízo da primeira vara da comarca de Caxias, que nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido contido na inicial,
por considerar ausentes os requisitos para a pleitada reintegração de posse. Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença deve ser reformada, arguindo que foi demonstrado que o ex-companheiro da apelante, pai de sua filha, comprou o imóvel da apelada, vez que efetuou um depósito na conta da mesma. Destaca que a propriedade do imóvel não foi transferida conforme estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, devido ao óbito do comprador. Argumenta que a apelada agiu com falta de lealdade e boa-fé, formulando pretensão destituída de fundamento e violando, por conseguinte, os deveres do artigo 77 do CPC. Assevera que pagou pelo imóvel o valor de 80 mil. Em caso de manutenção da sentença, o valor deve ser restituído sob pena de enriquecimento ilícito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial. Alternativamente, ser determinada a devolução do valor pago pelo imóvel. A Procuradoria emitiu parecer pelo conhecimento sem opinar acerca do mérito. É o relatório. Pois não. Então, eu aqui passo a palavra ao advogado, que no caso doutor Maria Rita, doutora Maria Rita, com a palavra, Isso. prazo regimental de 15 minutos. Ok. Bom dia, excelências. Vocês me escutam? Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminente desembargador vogal, excelentíssimos serventuários, colegas advogados que se fazem presentes, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de uma apelação cível, cujo processo de origem tramitou na comarca de Caxias, Maranhão, onde o processo originário consiste em uma ação de reintegração de posse proposta por Jéssica Laiane Ferreira da Silva, em face de Sandra Queiroz, né, minha cliente. O imóvel em litígio em que se questiona a posse, ele se trata de um imóvel residencial localizado na rua Vereador Gentil Oliveira, número 2348, bairro Refinaria, no município de Caxias, Maranhão. A Jéssica, né, que foi a hora apelada, né, a autora do processo de origem, suposta proprietária do imóvel, alega em exordial que emprestou a casa para minha cliente, para a dona Sandra, para passar alguns dias. Esse empréstimo teria ocorrido em janeiro de 2017. Argumenta a autora do processo de origem que solicitou a devolução do imóvel aproximadamente em agosto de 2017, e diante da recusa da Sandra em devolver o imóvel, que ela propôs a reintegração de posse, né, a ação de reintegração de posse, em novembro de 2017. Como documentação instrutória, no processo de origem, a Jéssica junta para comprovar a propriedade o recibo de compra e venda do imóvel, certidão negativa de débito de IPTU e uma declaração da Prefeitura de Caxias, em que consta como beneficiária de um programa prioritário de intervenção em favelas, PAC Caxias, né, que é um programa de beneficiamento de imóveis urbanos junto com o Ministério das Cidades. Contudo, ela não junta qualquer prova desse suposto empréstimo do imóvel residencial para a minha cliente, para a Sandra. Alega que foi um empréstimo de boca, né, verbal. Chamada a se manifestar nos autos, e com isso pede reintegração do imóvel, né? Chamada a se manifestar nos autos, na primeira oportunidade que tem de falar no processo, a minha cliente, a dona Sandra, a hora apelante, traz à tona a realidade dos fatos, que é muito diferente daquilo que foi exposto pela Jéssica. Na realidade, não há empréstimo de casa, não há razão para que a Jéssica empreste uma casa para a Sandra, vez que elas não tinham qualquer relação de amizade, não eram sequer próximas. Então, qual o sentido de se emprestar a casa que você estava morando, pois a Jéssica era residente nessa casa, para uma pessoa que você não conhece, não tem relação de amizade, não tem relação de parentesco, para que ela possa morar por tempo indeterminado? Jéssica não conseguiu esclarecer tais fatos no processo de origem. Ademais, a grande verdade do processo é que este imóvel foi comprado. Mário Alves de Carvalho Júnior, que era um ex-tabelião do município de Matões,
ele teve um relacionamento com a minha cliente, a senhora Sandra Queiroz. Desse relacionamento adveio o nascimento de uma filha menor, Isabela Queiroz de Carvalho, uma filha menor de idade. E, para beneficiar esta filha, Mário Jorge, para não deixá-la desamparada, ele compra esse imóvel residencial, vez que elas estavam desamparadas, não tinham onde morar, não tinham imóvel próprio. Ele compra esse imóvel pelo valor de R$80 mil da Jéssica. Jéssica era a ex-companheira de um filho biológico que o Mário teve, mas que não foi registrado. E ele faz essa transferência, que foi comprovada nos autos, no dia 7 de dezembro de 2016. Ele paga o valor de R$80 mil para a Jéssica. E esse comprovante está anexado aos autos. Essa transferência foi feita no dia 7 de dezembro de 2016, e um mês depois, né, aproximadamente um mês depois, Mário entrega as chaves da casa para que a Sandra vá morar com a sua filha nesse imóvel residencial, que seria da Jéssica. A Jéssica sai da casa e passa a morar nessa casa, a Sandra, né, junto com a filha Isabela. Então, se trata aí, o imóvel, em verdade, foi vendido pela Jéssica para o senhor Mário Júnior, e Mário Júnior beneficiou a filha e a ex-companheira aí, né, a dona Sandra, né, com quem teve um relacionamento, para que elas pudessem residir. Por infortúnio, né, esse imóvel ele é um imóvel que não tem registro, não é um imóvel que está regularizado, é proveniente de ocupação, como a gente sabe que existem muitos imóveis, ainda mais em cidades no interior do Maranhão. Então, era inviável se fazer a transferência regular desse imóvel. Ficava, naquele momento, inviável de fazer a regularização do bem e, posteriormente, passar em cartório a escritura de compra e venda, por conta dessa situação, de que o imóvel está em situação de irregularidade. Inclusive, a gente junta uma certidão negativa, de inteiro negativa, que mostra que não há qualquer registro desse bem no cartório extrajudicial de Caxias. Então, ficava difícil a fazer de maneira rápida essa transferência do bem da Jéssica para sua filha. Ademais, ele tinha uma certa relação de confiança do Mário com a Jéssica, porque a Jéssica era companheira de um filho dele, de um relacionamento extraconjugal. Então, acho que não imaginou que ela fosse agir com tanta má-fé. De toda maneira, por infortúnio, o Mário Júnior ficou enfermo e veio a falecer em agosto de 2017, né? Então, tão logo se deu o falecimento do Mário Júnior, menos de um mês depois, a Jéssica vai lá e começa a tentar reaver a casa, né? Diz que a casa foi só emprestada, pede a casa de volta, com completa má-fé. Por que ela não fez isso antes do falecimento do Mário? Porque, se ela tivesse feito, ele certamente teria impedido esse seu intento, né? Ademais, em janeiro de 2017, assim que a Sandra ingressa no imóvel, ela promove uma série de reformas no bem, e que está comprovado nos autos, vários comprovantes de compra de materiais, de serviços referente a beneficiamento do imóvel, vez que ela queria fazer um melhoramento na casa que seria sua e da sua filha. Qual o sentido de você promover reformas em uma propriedade que não é sua, que não tem garantia de que você vai ficar nesse imóvel por um mês, 2 meses, que pode ser cobrado a desocupação a qualquer tempo? A Sandra fez esses melhoramentos porque ela sabia que o imóvel era seu, que era da sua filha, na verdade, e que seria moradia por tempo indeterminado, porque ela havia sido beneficiada com esse imóvel pelo Mário Júnior. Então, completamente desinfundadas as razões da Jéssica. Porém, infelizmente, repito, vale frisar que a Sandra, na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, também solicitou a produção de provas, testemunhais que eram de grande valor nesse processo, e com todas as vênias possíveis, por razão que foge até a legalidade mesmo, o juiz de base antecipa o julgamento de mérito, né? Julga esse processo sem qualquer audiência de instrução e julgamento, sem oitiva de testemunha, sem depoimento das partes, em total prejuízo, inclusive para a menor e para a apelante, né? Porque não teve oportunidade, ouviu-se da Jéssica o que ela quis falar, mas não se deu a oportunidade para que a apelante, que minha cliente,
apresentassem as provas que eram de grande valia no processo. Na primeira oportunidade que teve de apresentar nos autos, ela, inclusive, apresenta rol de testemunhas que foi completamente ignorado pelo juiz de base. Tendo em vista tal situação, culminou em uma sentença de total procedência para a Jéssica. Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que, em decorrência da ausência de registro de título translativo de compra e venda, unicamente por esse motivo, a ausência de registro do título translativo de compra e venda entre o Mário e a Jéssica, que estaria comprovada a posse indireta da Jéssica, que ela seria proprietária, e por isso determinou a reintegração. Em decorrência disso, estamos aqui nesse momento julgando a apelação, que foi interposta pela Sandra, e que ela vem pedir a modificação da decisão de primeiro grau, com base em 2 pontos. Né? Primeiro, em verdade, eu gostaria que fosse apreciado por Vossas Excelências a anulação da sentença para retorno do processo a primeiro grau de jurisdição para regular instrução processual, vez que foi suprimida essa fase no processo de primeiro grau, para que sejam ouvidas testemunhas, depoimento das partes que foram, e das testemunhas que foram devidamente enroladas e foi ignorado pelo juiz de primeira instância. Ademais, acaso não compreendido o cesseamento de defesa, requer que esses nobres julgadores que aqui se encontram promovam com a reforma da sentença para determinar a revogação da reintegração por ter a Jéssica vendida, em verdade, esse bem, onde reside a Sandra e a sua filha, e alternativamente a devolução dos R$80 mil que ela foi beneficiada, certo? No tocante ao cesseamento de defesa, repito, né, houve aí violação aos artigos 7º, artigo 369, artigo 370, parágrafo único do CPC, assim como o princípio do contraditório em ampla defesa entabulado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que comporta anulação a sentença que indefere sem qualquer justificativa fundamentada nos elementos do caso concreto, a produção de prova necessária para o esclarecimento do ponto controvertido. Em decorrência disso, pede anulação da sentença e retorno aos autos à origem para regular a instrução processual. Superada essa questão, no mérito, pede a reforma da sentença, vez que o único documento que a Jéssica utiliza para comprovar a propriedade é essa declaração do município de Caxias, do referente que foi beneficiária do programa PAC Favelas, mas esse programa é um programa de amplo objetivo, com ações integradas de habitação, saneamento, inclusão social, e através da declaração não há como dizer como a apelada foi beneficiada, se ela recebeu financiamento habitacional, o imóvel passou por regularização fundiária, e em verdade não passou, o imóvel não está regularizado, a certidão negativa dá conta disso, e a ausência de regularização dificultou a transferência desse bem para o Mário Jorge, né, para o comprador e, consequentemente, para a Sandra e para a sua filha Isabela. Então, Excelências, aqui se reforça novamente que pede para esse egrégio Tribunal de Justiça que reconheça o cesseamento de defesa apontado, anulando a sentença determinando o retorno do processo para a primeira instância para regular a instrução processual, ou, em último caso, incompreendendo pelo não cesseamento de defesa, que reconheça o equívoco da sentença e determine a reforma, revogando a reintegração de posse em favor da apelada, para autorizar a manutenção da posse da apelante e da menor Isabela no imóvel em litígio. Ou, alternativamente, que condene Jéssica a devolver o valor de R$80 mil referente ao que recebeu pela venda do imóvel, que agora, de má fé, tenta reaver. É o que requer, por ser medida da mais pura e legítima justiça, e obrigada por me ouvirem, Excelências. Obrigado, doutora Maria Rita. Eu devolvo a palavra ao relator, do vereador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. O relator. A manifestação aqui Só um esclarecimento, na verdade. Foi só pelo conhecimento. Sim, mas só o esclarecimento, se me permitir, é que a advogada faz referência a uma menor, por conseguinte, uma criança, só que a criança não é demandante na ação. Então, por essa razão, o Ministério Público, no entendimento do Eduardo Daniel, que é o procurador, autor do parecer, deixou de se manifestar sobre o mérito. Só esclarecimento para ficar gravado. Muito obrigado, senhor.
Bem, senhores, vamos ao voto. Eu quero, inicialmente, dizer que nós, como julgadores, nós estamos adstrito àquilo que o recurso contém. Quer dizer que eu mandei verificar e a advogada não pede anulação da sentença precisamente de defesa. Ela está inovando aqui nas alegações perante esta Câmara. Eu tive o cuidado de mandar verificar isso no recurso. Eu estou dizendo aqui, compulsão dos autos, constato que o cerne da controvérsia reside em avaliar a comprovação ou não dos requisitos da posse por parte do autor apelante, a ensejar a sentença de procedência dos pedidos de reintegração de posse. No que concerne os requisitos autorizadores da reintegração de posse ou manutenção, destaque, conforme disciplina no artigo 561 do CPC, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a dada turbação do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda na ação de reintegração. A parte autora apelada fundamenta seu pedido de reintegração de posse na alegação de propriedade e posse indireta do bem, arguindo que a demandada apelante adentrou na posse do imóvel do bem litigioso por comodato a título gratuito, e mesmo após recuperar seu bem de maneira amigável, inclusive notificando a recorrente para ocupar o imóvel, esta se negou a devolver a casa. Lá do outro, a apelante afirma a má-fé da apelada, pois o seu companheiro, Mário Alves de Carvalho Júnior, e pai de sua filha, comprou o imóvel da apelada para a filha, conforme a prova inequívoca da transferência feita para a conta bancária da apelada, no valor de 80 mil. Com efeito, a autora apelada comprovou propriedade e posse do imóvel, e a questão controvertida está exatamente no ponto em que a apelante afirma que o imóvel foi comprado pelo pai da sua filha, já falecido, pagando a apelada o valor de 80 mil reais pelo imóvel, enquanto a apelada assevera que, embora exista o comprovante de transferência desse valor feito pelo decújo em sua conta bancária, tal valor não tem nenhuma relação com a compra e venda do imóvel, mas sim seria proveniente de uma ajuda que o decújo teria dado ao seu filho. Percebe-se que não será possível comprovar qual a finalidade de tal transferência desse valor em favor da apelada, visto que já falecido o senhor Mário Alves de Carvalho Júnior. Cumpre destacar que compra e venda de imóvel, ainda que não se proceda imediatamente com as providências legais para a transferência de propriedade, que somente se dá com registro público do imóvel, no mínimo deve haver uma escritura de compra e venda, ou mesmo um recibo de pagamento, especificando a finalidade de tal pagamento. Desse modo, é forçoso concluir que a apelante não consegue comprovar que teria comprado o imóvel. Lá do outro, é imperioso o acolhimento das alegações da autora apelada, que culminaram com a procedência dos pedidos. Vale dizer, a recorrida comprovou posse, propriedade e ainda o comodato, pois juntou documentos do imóvel em seu nome, bem como a notificação encaminhada para a comodatária desocupar o imóvel. Assim, tem-se que a posse da recorrente é precária e não induz ao direito de propriedade, pois está na posse do imóvel por mera tolerância do proprietário, que permite o uso do bem, sem todavia se dispor do seu domínio. Não gera direito algum e é revogável a qualquer momento. Assim, por tudo exposto, nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É assim que eu estou votando. Tudo bem. E o desembargador Raimundo Bogé? E o relator? Também acompanhando o relator, eu acompanho também, está bem esclarecida a situação. Por isso, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Os termos do voto do doutor José Jorge, desembargador relator. Bem, o próximo processo de pedido de preferência é o segundo da pauta da minha relatoria.
que é o agravo de instrumento de número 080-4132-48-2022. Aqui o agravante é Marane de Menezes Dominici. O advogado é Dr. Caio Henrique Bezelga. Agravada é Maria do Carmo Pinheiro. Advogado Dr. Carlos Alberto II. O parecer, o relator é de Luiz, sou eu, Luiz Gonzaga. O parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Parecer mantido. Esse caso aqui, desembargadores, é o seguinte. Em setembro de 2021, a senhora... Essa ação possessória entrou em setembro de 21, em São José de Ribamar, na segunda vara daquela comarca. O que aconteceu? Quando a parte pediu o deferimento da liminar de reintegração de posse, o juiz de plano indeferiu esse pedido porque reconheceu que a ação foi iniciada muito tempo depois daquele 1 ano que a lei prevê no artigo 558 do Código de Processo Civil. Por isso, não caberia a liminar, já que a ação estava entrando 4 anos depois, alegando que a parte tinha feito um muro no terreno em 2017. Ele está pedindo a reintegração de posse em 2021. Por isso, o juiz de plano indeferiu. E mais adiante, sem maiores, embora reconhecendo que o esbulho alegado ocorreu em 2017, ele diz há menos de 1 ano. O juiz aqui manifestou um equívoco muito grande ao reconhecer que o muro é construído, como disse a própria parte autora, ocorreu em 2017. E como a ação só entrou em 2021, ele diz assim, pois o esbulho alegado pela parte autora ocorreu há menos de 1 ano e dia, em meados de 2017, o que é realmente totalmente incompreensível, contraditório. Mas, mesmo assim, ele concedeu essa liminar. Eu aqui, atendendo ao pedido nesse agravo de instrumento, estou fazendo aqui, embora tenha um advogado inscrito, que é da própria parte agravante, como a decisão beneficia ele, eu vou poupá-lo de fazer aqui essa sustentação, porque está bem clara a situação. Eu estou dizendo justamente na ementa que o processo, no muito, ele pode seguir o ritmo comum. Eu estou só, ao final, dando provimento ao recurso para revogar essa liminar e determinar que o processo proceda no rito comum conforme prevê a lei. É só assim que eu estou votando. O desembargador José Jorge, é desembargador Raimundo Bogé. Desembargador Raimundo Bogé. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Perdeu até a antecipação, seja a liminar possessória, propriamente dita, no rito da possessória, e mesmo uma antecipação de tutela de efeito de urgência, né? Também perdeu pelo decurso do tempo. Não que ele não tenha direito a isso depois, mas ele vai ter de submeter agora. É aquela chamada suprécio, né? O direito, nesse caso, na liminar, ele foi suprimido, esse direito de obter uma liminar, pelo decurso do tempo em face da inércia da parte, né? Em requerer esse pedido de liminar. Então, desembargador, eu comungo com o seu voto que tende pelo procedimento comum para, ao final, ser definida a questão. Ou não, eu desembargador José Jorge. Só por votação unânime foi dado provimento. Eu também acompanho Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado, desembargador. Foi dado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Continuando, o pedido de preferência, tem ainda o último aqui no caso da relatoria do desembargador José Jorge, é o processo 12º da pauta. Processo
Apelação de número 081-2048-04, 2020. O apelante é Gustavo Mamed Lopes de Souza. Advogado doutor Hugo Assis Passos. E o apelado é Vertex, empreendimento imobiliário. Advogada Valéria. Vai fazer a sustentação o doutor Leandro Henrique, por parte do apelante, doutor Gustavo. O relator desembargador José Jorge, o parecer é só pelo conhecimento. Fica mantido essa parecer. Parecer mantido, com a palavra do desembargador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. Traça de apelação civil interposta por Gustavo Mamed Lopes de Souza e outra em face da sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara da Comarca de São Luís, que nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pela parte apelante em desfavor da parte apelada, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença não merece prosperar, arguindo que o litígio em questão advém dos desdobramentos do instrumento particular de cessão de direito do contrato particular de promessa de compra e venda, celebrado em 2/5/2014, que tem como objeto o imóvel residencial situado na Avenida dos Holandeses, lote 1, quadra 7, condomínio Palazzo Verona, edifício Laguna, apartamento 602, no Calhau. Temos como preço o valor de R$ 751.000, sendo que afetou o pagamento das primeiras parcelas pactuadas no importe de 411 mil, restando o saldo devedor de 340 mil. Sustenta que, passado quase 6 anos, a senhora Andréa Braga, ora apelada, nunca deu resolução ao contrato de promessa de compra e venda, celebrado com SPE, Arpoador Empreendimentos e Participações Limitada, impedindo a realização do negócio celebrado com os apelantes, argumentando que o efetivo cumprimento do contrato pelos apelantes, com financiamento do valor relativo ao saldo devedor, dependia necessariamente que a propriedade do bem estivesse revertida à apelada Andréa Braga Goulart, por força da promessa de compra e venda celebrada com SPE, Arpoador Empreendimento e Participações Limitadas. Menciono que teve sua posse turbada decorrente de notificação recebida, a qual alega ser verdadeira cobrança de 340 mil, que estaria no patamar de 465.480, atualizada por índice contratual imaginário, bem como que houve pagamento de PTU no valor de 8.958, cujo valor fora posteriormente repassado a maior pelos autores, não subsistindo discussão sobre o débito. Argumenta que houve má-fé da parte recorrida e violação contratual, pois nunca resolveu o citado contrato que impediu o financiamento referido. Somente transferiu a propriedade para o nome da segunda apelada e esta já noticia a transferência do bem para a empresa Vertex, ora apelada. Alega cessamento de defesa por pedido liminar, a qual o juízo de base deixou para apreciar após a manifestação da parte ré, apelada. Todavia, sentenciou o processo antecipadamente, sem nenhuma manifestação sobre tal pedido antecipatório da tutela. Alega que há nulidades também, pois foi proferido julgamento antecipado da lide, se oportunizar as partes a manifestar sobre provas que ainda pretendiam produzir. Argumenta que, já como medida inicial e reiterado na réplica, os recorrentes desejam adimplir a parcela restante nos termos pactuados, quais sejam sem atualização monetária, pois não há previsão contratual acerca disso, bem como que possam pagar através de financiamento, como também foram contratados, e não realizar pagamento direto e à vista, como exigido pelas apeladas na notificação judicial enviada aos apelantes. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença para retorno dos autos à origem com regular processamento. E, alternativamente, pleiteia a reforma da sentença com a manutenção da posse dos apelantes e condenação dos apelados em danos morais, custos e honorários advocatícios.
Contra as razões apresentadas, refutando os termos do apelo, a Procuradoria emitiu parecer que manifesta pelo conhecimento sem opinar acerca do mérito ao relatório. Tudo bem. Diante disso, eu passo a palavra ao advogado para sustentação com prazo regimental de 15 minutos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, serventuário de justiça. Garanto ser breve na explanação. Diga o seu nome completo. Leandro Assen. Como é? Leandro Assen, OAB 11.940. Pois bem, a presente ação trata-se de uma ação de manutenção na posse. Uma ação do tipo clássico no processo civil e, quando se trata de posse no direito civil, também é um nobre conteúdo que é bem abordado. Devo pontuar exatamente qual a relação jurídica que se finda a ação e que gerou a presente demanda. Trata-se de uma promessa de compra e venda, onde, simplificando, os apelantes, autores da ação, realizaram o pagamento de cerca de 60% do valor, sendo que o restante dependeria de um fato futuro, dependente da apelada, pessoa física, tendo visto que tem duas pessoas no polo passivo, né? Dependente de um fato relacionado a uma relação que ela deveria resolver com a construtora e tomar a propriedade do bem. Pois bem, 5 anos após o primeiro ato, depois que se resolveu o problema a respeito da propriedade do bem, foi uma notificação onde se requer imediato pagamento de valores, inclui valores acima do que o contrato determina e faz uma ameaça a respeito de reaver o imóvel. Nesse ponto, se verificou a necessidade da presente ação. A ação é uma ação de manutenção na posse. Nesse sentido, o Código do Processo Civil, ele coloca como requisitos para a ação de manutenção. Primeiro, a posse. A posse foi comprovada por ato contratual, por fatos, por demonstrações fotográficas. Isso foi comprovado pela própria contestação. Não ficou em discussão a posse do bem. A turbação, ela foi demonstrada claramente por meio da notificação realizada. Turbação são atos atentatórios contra a posse, né? Como todos nós bem sabemos. São atos que causam confusão em relação ao embaraço da posse do bem. E uma notificação que ameaça reaver imóvel, quando se estava dependente de uma condição contratual, é caracterizado, sim, um ato de turbação. A data da turbação foi demonstrada pela data da notificação. E, por fim, como requisito para a ação de manutenção, seria necessário demonstrar a continuidade da posse, o que foi demonstrado por evidência, inclusive pela própria contestação, demonstra-se que a posse até hoje continua, certo? Pois bem, no processo, e a primeira alegação que nós temos da apelação é justamente o cessamento de direito de defesa, não foi apreciado o pedido de liminar, não teve audiência de justificação. Após contestação, o primeiro ato do juízo foi sentenciar, ponto. Com isso, os fundamentos da sentença apenas se levou em consideração um fundamento relacionado à existência de uma ação monitória, e que essa ação monitória demonstraria que não haveria esse atentado à posse e à turbação, e por isso, se estava cobrando os valores, não haveria a necessidade de julgar uma ação de manutenção. O que nós discordamos pelos seguintes pontos. A ação monitória que foi mencionada na sentença, ela foi protocolada após a ação de manutenção da posse. A ação monitória está em discussão, discute valores, né?
A ação de manutenção da posse foi proposta porque foi demonstrado a turbação por atos de uma pessoa jurídica que não estava na relação jurídica e causando confusão à manutenção da posse dos autores. Além disso, nós fizemos o pedido de dano moral. Nós pedimos produção de prova. Ainda que tivesse considerado a perda do objeto a respeito da turbação por próprio reconhecimento do réu, nós tínhamos o pedido de dano moral. O juízo, ele simplesmente não apreciou nosso pedido de liminar e o juízo, ele sentenciou o processo. Então, nós conseguimos demonstrar todos os elementos de forma clara e precisa da turbação. Nós fizemos o pedido de dano moral. No processo, houve o julgamento antecipado da lide. Na nossa apelação, nós pedimos, e como processualista, embora nosso interesse seja o provimento do recurso, com a reforma da decisão e já o tribunal recolhendo os fatos demonstrados no processo, considerando como causa amadora e assim decidindo, mas não consigo ver que o processo tenha cumprido com o rito necessário para ser julgado e com as provas que deveriam ser produzidas. Então, o nosso primeiro pedido, a gente requer que seja dado provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença. Caso o tribunal considere que os elementos levados em conta no processo sejam suficientes para decidir, que seja provido o recurso, demonstrando que a necessidade de reafirmar a manutenção na posse e o dano moral causado por todas as circunstâncias que foram bem relatadas pelo relator em relação ao relatório, aos fatos que compuseram a presente ação. Agradeço. Muito bem. Devolvendo a palavra ao relator. Vamos ao voto, senhor presidente. O cerne da questão consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença, a qual julgou improcedente os pedidos de manutenção e reintegração de posse, por considerar a inocorrência de turbação, conforme alegado na exordial. Com relação à preliminar de receimento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, cumpre asseverar que o julgador é o dono da prova e é a ele quem se busca convencer. Nesse contexto, conforme disciplina no artigo 355 e seus incisos, é possível que o julgador antecipe o julgamento da lide nos casos ali previstos, que exatamente numa hipótese não houver necessidade de produção de outras provas. Todavia, esse julgamento antecipado deve ser justificado, sob pena de violação ao princípio devido ao processo legal, com a justificada supressão de fases processuais. No caso dos autos, cumpre observar que a sentença combatida foi bastante clara quanto à possibilidade de julgamento antecipado, visto que se trata de matéria de direito, o julgador já se sentiu convencido pelos argumentos e provas já acostados aos autos. Logo, não prospera a nulidade alegada. Eu estou afastando essa preliminar. De o desembargador Raimundo Bogé. A preliminar afastada. Zé Jorge, a preliminar é de cerceamento de defesa por extinção prematura do processo. Antecipado. Eu só quero um esclarecimento, desembargador, porque aí parece que me trata de uma ação possessória, não é isso? Possessória, né, que nós estamos examinando, ação baseada exclusivamente na posse, não é isso? A ação lá na base é uma ação de manutenção de posse, exatamente. Ação de manutenção de posse. O que eu estou curioso para saber, eu não estou colocando o óbice aí na preliminar, desse julgamento, só quero esclarecimento, porque a posse, seja manutenção ou reintegração, todos nós sabemos, aí eu estou só enfatizando o que eu quero falar aqui, ela é questão de fato. Ela não se baseia em documento. Você ter, principalmente manutenção, a pessoa estar no imóvel, né, e dele ser retirado do imóvel, ou então está no imóvel
desculpe, está no imóvel e haver uma tentativa de retirá-lo, né? E se no transcurso retirar, pode convolar reintegração, não há problema. Mas, por ser uma questão de fato, qual foi a documentação? Porque realmente posse, às vezes eu não tenho documentação física, eu não tenho registro imóvel, evidentemente, porque seria uma propriedade, uma ação petitória, não seria possessória, ou então a ação demandaria possessória, mas com base no domínio. Se esse caso específico for uma ação possessória somente baseado no direito que a pessoa tinha de estar ocupando aquele bem, aí como o juiz conseguiu, sem ouvir testemunhas, sem fazer um levantamento, definir se essa parte autora tinha ou não a posse desse imóvel? Eu só queria esse esclarecimento da sua parte. Desembargador Rogério, foi oportuna a sua pergunta, mas o juiz entendeu que não houve turbação, porque foi um mero exercício do direito de cobrança pelo credor. O credor só notificou. Ele entendeu que isso era turbação. E o juiz não entendeu. Notificou só uma mera... da dívida, que havia uma dívida. Que ele não... É uma dívida e não... nada a ver com a propriedade, nada a ver com a posse do terreno. Que nada a ver com a posse, não. O problema é o pagamento mesmo. Ah, tá, entendi. Isso aí está esclarecido, acompanha a preliminar, a colha preliminar, acompanha o relator. Está certo. Na sequência, verifico a arguição de nulidade, pois o pleito continha na exordial pedido liminar, que ficou consignado pelo magistrado de base, que seria apreciado após a manifestação da parte adversa. Analisando a peça de início, é claro e evidente um pedido liminar de manutenção de posse, que em despacho do edital restou consignado que seria apreciado após a manifestação da parte demandada, apelada. Ao longo do feito, não se verifica tal apreciação, deferindo ou indeferindo, nem mesmo se constata a manifestação acerca do referido pedido por ocasião da aprovação da sentença. Ocorre que, com o julgamento de improcedência dos pedidos, não faz sentido a apreciação de qualquer pedido liminar, pois não terá nenhum efeito prático para a pretensão do recorrente. Desse modo, dizem que não assiste razão também ao apelante. Dando sequência, apreciando a questão de mérito, a turbação alegada pela parte apelante se funda na notificação encaminhada pelos apelados, com o objetivo de cobrança da parcela inadimplida do contrato, sob pena de ser utilizados os meios necessários para reaver o imóvel. Conforme brilhantemente destacado pelo juízo de base, restou em controvérsia o não pagamento da última parcela, que, inclusive, à época da contratação, já correspondia a quase metade do preço ajustado para a compra do imóvel. O fato dos apelantes discordarem da forma de atualização não autoriza a ação possessória, a qual exige o preenchimento dos requisitos listados no artigo 561 do CPC para êxito. Vale dizer, o ato de turbação, embora assim considerados pelos apelantes, não ultrapassa o mero exercício do direito por parte da prometente vendedora, ora apelada, em realizar a cobrança do restante da dívida. Assim, havendo inadimplimento de uma das partes, por parte dos prometentes compradores, é direito da parte contrária se valer dos meios executivos disponíveis para buscar o valor devido. Trata-se de exercício regular do direito. Impedir os apelados de promover a ação que consideram pertinente revelaria violação, em última análise, ao direito de acesso à justiça. Ademais, a atualização monetária é um direito do vendedor, que tão somente assegura o direito à recomposição da moeda, que perde seu valor com as atualizações inflacionárias ano a ano. Isso é pacífico no STJ e nos demais tribunais. Desse modo, é forçoso concluir o acerto da sentença a julgar pela improcedência dos pedidos. Ante o exposto, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença irretocável, como estou voltando. Não, e o desembargador Rogério?
Entendeu? Zé Jorge, na verdade, realmente eu fiquei confuso aqui, porque a gente não tem acesso, mas eu concordo plenamente. O que a parte fez, aí a parte demandada, nessa ação que eu acho absurda, foi constituir mora, para se resguardar para possível ação concessória de reintegração de posse. Eu constituí mora legalmente, ele sabe que ele está em mora, exerci meu direito, e se ele não pagar, posteriormente, efetivamente, aí que vai se entrar com uma ação concessorária. Não, concordo plenamente, eu fiquei confuso no início, e o processo estou acompanhando. Também acompanho, então o resultado é que, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso. Tempo do voto do relator. Agradeço, Excelência. Obrigado, doutor Leandro. Muito bem, esses eram os processos com pedido de preferência. Então, nós vamos passar à pauta normal, e o próximo é o primeirinho da pauta, que é a apelação de número 081-5476-57-2021. Aqui, o primeiro apelante é Maria Elizabeth Costa Correia. Segundo apelante, Ápice Securitizadora S.A. Eles são, respectivamente, os apelados. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é só pelo conhecimento. Fica mantido essa Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Eu só interrompendo, desembargador José Jorge, por favor. Pois não, desembargador. Esse processo tem sustentação oral? Não. Não? Porque eu não sei, teve uma recente... Assim, aqui, eu registro aqui a presença do doutor advogado Ronaldo Ribeiro, que está dizendo que já teve uma sustentação oral. Eu acho que foi um processo que eu adiei, não é isso? Já houve sustentação oral. Não, está ok, eu queria só esse esclarecimento. E por que eu interrompi o nosso nobre relator no relatório, antes do relatório? É porque teve recentemente uma modificação no regimento interno em que, não havendo advogado pedindo sustentação oral e não comparecendo à sessão, o processo será convertido para a sessão virtual. Foi só isso, mas esse caso não se aplica porque já houve a sustentação oral, não é isso? E o senhor adiou, não é? Isso, perfeitamente, senhor desembargador. Rapaz, eu não sou chato, não, gente. É porque não, você está certo, não pode ficar com dúvida nenhuma. O desembargador José Jorge vai precisar de nova sustentação? Não, eu creio que não. Então, o senhor está com a palavra. E o advogado não está nem fazendo questão, né, senhor presidente? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura da ementa, que é bastante longa, mas eu acho que é bem esclarecedora. Ação de indenização por danos materiais e morais, promessa de compra e venda, legitimidade passiva da securitizadora, reconhecimento, não integração na cadeia de consumo, precedentes, preliminar acolhida, extinção do feito quanto à securitizadora, direito do consumidor atrás da entrega do imóvel, reparação devida, lucro cessante, cabimento, danos morais, não configuração, precedente, sentença parcialmente reformada. Primeiro apelo desprovido e segundo apelo provido. Destaco que é incontrovérsia que a securitizadora não integrou a cadeia do consumo, visto que não participou em nenhum momento do fornecimento do objeto do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, não tendo sequer prestado serviço acessório ao promissário comprador. Nessa esteira, o STJ, em recente entendimento, já se manifestou acerca do assunto, no agravo em recurso especial 2159321 de São Paulo, relatora ministra Maria Isabel Galotti. Desse modo, extingue-se sem resolução do mérito o processo em relação à empresa securitizadora. O objeto do contrato de cessão, antecipação de crédito, securitização de recebíveis, firmado entre cedente, construtora e o cessionário, é tão somente estranho à relação consumerista e ao próprio objeto do contrato de promessa de compra e venda em debate, mas também posterior e independente, sendo incabível a responsabilização do cessionário pelo atraso na entrega do imóvel. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ultrapassado o prazo para a entrega do imóvel, o promitente comprador possui direito ao lucro cessante,
cujo cabimento é presumido. A jurisprudência do STJ vem evoluindo de maneira acertada para permitir que se observe o fato concreto e sua circunstância, afastando o direito absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. O dano moral, na hipótese do atraso na entrega do imóvel, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação ao direito da personalidade dos promitentes e compradores, hipótese que não se verifica no caso vertente, precedente também do STJ. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade passiva da empresa securizadora, primeiro apelo desprovido da autora e segundo apelo provido, que é da securizadora. É isso, senhor presidente. O desembargador Bogé também deve ter Está entendido. O desembargador Bogé, por favor. Entendi. Eu acompanho o relator. Também acompanho, então, por votação unânime, foi dado provimento ao apelo da segunda apelante, nos termos do voto do relator. Certo? Muito obrigado, doutor Ronaldo Ribeiro, que esteve presente aqui na sessão, desde o início. O terceiro da pauta é o processo, apelação de número 080-12-94-17-2019. Primeiro apelante, Telefônica Brasil S.A. Segundo apelante, o Wilson Antônio da Silva. E eles são, respectivamente, os apelados. O desembargador José Jorge, o relator, e o parecer é só pelo conhecimento. Foi mantido, excelência. Vai ser mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata uma ação de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais. Telefonia móvel, cobrança de serviço denominado Terra Network, cobrança lícita, dano moral não configurado. Primeiro apelo provido, segundo apelo desprovido. Em caso, o cerne da questão trata de suposta cobrança indevida, vez que alegadamente não contratada pela segunda apelada. Da análise dos autos, observe que o autor não nega a existência de relação contratual com a operadora de telefonia, se limitando a alegar a não contratação do serviço de Terra Network. Em consonância com os documentos acostados aos autos, deve ser destacado que não se trata de cobrança de dois serviços distintos, na medida em que o referido serviço compõe o Plano Vivo Controle Digital 3.5, contratado e usufruído pelo demandante, cujo valor mensal totaliza R$ 69,99, documento apresentado pelo próprio autor. Ressalte-se ainda que da prova dos autos demonstra que os valores cobrados do autor não ultrapassam os limites do contratado. E por isso que eu estou... Dando provimento ao primeiro apelo, que é da Telefônica, e negando o apelo de Wilson. Exatamente, senhor presidente. Está registrado o desembargador Raimundo Bogé. Acompanho o relator. Está acompanhando, eu também acompanho, então, por votação unânime, foi dado provimento ao primeiro apelo e negado ao segundo. Em termos de voto do relator. Muito obrigado. O próximo da pauta é o quarto, que é a apelação de número 086-03-51-88-2016. Apelante Telefônica Brasil. Apelado, distribuidora Litoral de Gêneros Alimentícios. Desembargador José Jorge é o relator e o parecer é só pelo conhecimento. Ficou mantido, senhor. Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Aqui também é uma ação declaratória de existência de débito com indenização. Inexigibilidade do débito relativa à multa por quebra de fidelidade. Fidelização, prazo máximo de 12 meses. Negativação comprovada, dano moral configurado. Apelação conhecida e desprovida. Embora a resolução 632 da Anatel possibilite a lipactuação do prazo de permanência no caso de contrato corporativo, o artigo 59 faz a ressalva de que deve ser garantida a possibilidade de se contratar no prazo máximo de 12 meses. No tocante aos danos morais, tem-se que a pessoa jurídica é capaz de sofrer dano moral, a partir do entendimento simulado pelo STJ, no enunciado 227,
Na hipótese dos autos, não resta dúvida quanto à responsabilidade da requerida em relação ao dano sofrido pelo demandante, o qual é presumido na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplente, conforme a jurisprudência do STJ. Então, eu estou aqui conhecendo e desprovendo recurso, mantendo o dano moral em R$ 5.000. Bem, desembargador Raimundo Bagé. Acompanho, desembargador. Eu também estou acompanhando e foi negado provimento ao recurso no termo de voto do relator. O quinto processo da pauta é a apelação de número 0805370-84-2019. Aqui o apelante é a Telefônica Brasil de novo. E a apelada é Maria das Graças Pereira da Silva. O parecer é pelo conhecimento apenas e o desembargador José Jorge, como relator, está com a palavra. Aqui também, senhor presidente, é parecido com o antepenúltimo, né? É uma ação declaratória de existência de dívida, indenização por danos morais, telefonia móvel, cobrança de serviço denominado Serviço Telefônica Brasil, cobrança lícita, dano moral não configurado, apelo provido. Aqui a Telefônica comprovou que a pessoa contratou o serviço. Então, estou dando provimento ao apelo de Telefônica Brasil, neste caso. Nesse caso, eu estou dando provimento ao apelo. E o desembargador Raimundo Bagé para retirar o dano moral. O desembargador Raimundo Bagé está de acordo? Ela está cobrando exatamente o contratado, de R$ 49.099,99. De acordo, acompanho o relator. Também estou acompanhando, foi dado provimento a esse recurso. Nós temos o voto do relator. Ainda temos aqui o último processo da pauta, que é o 10º da nossa relação. Apelação de número 081-4667-04-2020. Primeiro apelante, Sinha Tecnologia e Rastreamento Limitada. Segundo apelante, Tecnosoluções Corporativas Limitada. E eles são, respectivamente, os apelados. O parecer é só pelo conhecimento. E o desembargador José Jorge, como relator, está com a palavra. Obrigado, presente. Aqui também o parecer só pelo conhecimento, né? Aqui também uma ação anulatória com indenização por danos materiais e morais, ausência de prova dos danos materiais, ausência de diligência do autor da ação, atividade instrutória do magistrado, proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, recursos desprovidos, sentença mantida. Para fim de condenação em danos materiais, faz necessária a demonstração do dano. No entanto, nos autos não há nenhuma prova de que a ocorrência de problemas nos equipamentos adquiridos não se deu por uma dificuldade inicial na operação do sistema, mas sim por falha dos produtos. Em que pese o CDC admitir que o juiz determine, de ofício, produção probatória para se aproximar ao máximo da verdade substancial, o juízo de conveniência com as diligências necessárias é exclusivo do julgador e depende da existência de um mínimo de convicção quanto aos fatos narrados. Quando não houver indeferimento dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, sem a destruição aos limites percentuais estabelecidos no parágrafo 2º do atual artigo 85 do CPC. Apelações conhecidas e desprovidas. Estou mantendo a sentença. Muito bem. O desembargador Raimundo Bagé. Eu acompanho. Estava com dificuldade aqui para liberar o som. Acompanho. Estou acompanhando pelo desprovimento nos termos do voto do relator. Esse foi o último processo da pauta. Nós, então, vamos encerrar a sessão. Agradecemos aqui a presença do desembargador Raimundo Bagé, que gentilmente veio substituir o desembargador Douglas nesta sessão. Agradeço aqui a presença do desembargador José Jorge e do procurador, Dr. Carlos Avelar, bem como dos demais advogados que participaram e da secretaria e dos demais funcionários deste